Existem lugares na Terra que parecem envoltos em silêncio e mistério. Esses lugares parecem existir à parte do tempo. Esse é o caso das Montanhas Urais na Rússia. O nome significa Montanhas da Morte, um presságio sombrio que os 9 esquiadores experientes que passaram por lá em 1959 nunca poderiam imaginar. Igor Dyatlov e seu grupo, composto por 8 companheiros e amigos, eram todos montanhistas muito experientes. Para eles, a ideia de enfrentar o frio, o gelo e os ventos mortais das montanhas russas era mais uma prova de física e mental. A meta deles era o famoso Monte Otorten, conhecido por seu terreno desafiador e extremo. Mas o que começou como uma aventura empolgante logo se transformaria num enigma aterrorizante. O desfiladeiro de Dyatlov não apenas tirou a vida desses jovens, como deixou uma trilha de perguntas sem resposta. Perguntas que, até hoje, assombram todos que ousam revisitar esse mistério. O que fez com que esses esquiadores experientes abandonassem suas coisas no meio da noite, fugindo para uma escuridão gelada, descalços e só com roupas inadequadas? Algo os aterrorizou o suficiente para agir dessa maneira irracional. Mas o que? O que se esconde por trás desse véu de gelo da Dyatlov Pass? Hoje, aqui no Contos da Fogueira, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da história moderna. Um caso que envolve ciência, mistério, teorias da conspiração, teorias sobrenaturais e, acima de tudo, o desconhecido. Mas antes da gente começar, nós trazemos vídeos como esse toda semana. Então se você gosta do nosso conteúdo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora? Era o início de 1959. A União Soviética estava mergulhada na Guerra Fria, um tempo de incertezas e tensões. Mas para esse grupo de jovens universitários, essas tensões políticas pareciam coisas muito distantes. Eles estavam mais focados em uma aventura que prometia testar suas habilidades ao máximo: as famosas Montanhas Urais. Igor Dyatlov, um experiente montanhista e estudante de engenharia, liderava um grupo composto por outros 8 amigos. Todos eles eram apaixonados por aventura e se orgulhavam das suas habilidades de conquistar as montanhas russas. O grupo tinha como objetivo alcançar o famoso Monte Otorten, um lugar cuja trilha era classificada como de nível 3. Esse é o maior nível de dificuldade, exigindo do montanhista vasto conhecimento tanto de montanhismo quanto de sobrevivência em condições rigorosas. No dia 23 de janeiro de 1959, o grupo partiu de trem em direção ao norte da Sibéria. Eles estavam prontos para encarar temperaturas que chegavam a menos 30 graus Celsius. E durante os primeiros dias, a expedição ocorreu bem como planejado. Os esquiadores estavam bem-humorados, bem otimistas e estavam registrando tudo nas suas câmeras, assim como é esperado de um grupo de jovens. Em seus diários, eles relatavam as temperaturas baixas, o avanço constante e uma sensação de otimismo em chegar ao seu objetivo. No entanto, um deles, Yuri Yudin, teria que se despedir do grupo um pouquinho mais cedo, antes de chegarem no desfiladeiro que ia marcar essa tragédia. Ele sofria de fortes dores nas costas provenientes de uma lesão antiga e decidiu não continuar. Essa escolha, involuntária, diga-se de passagem, o salvou de um destino fatal. Yuri Yudin seria o único sobrevivente dessa expedição, não por uma questão voluntária, mas por uma jogada do destino. Naquele momento, ele não poderia imaginar que seria a última vez que veria seus amigos com vida. E com um membro a menos, os aventureiros partiram em direção ao desfiladeiro, sem saber que estavam andando em direção ao desconhecido e ao inexplicável. O dia 1º de fevereiro marcaria o início do fim. Eles montaram um acampamento em uma encosta íngreme e aberta, um local já estranho para montanhistas experientes que geralmente preferem locais mais abrigados. Eles estavam a poucos quilômetros da sua meta, mas nunca conseguiriam atingir o famoso Monte Otorten. Os dias se passaram e quando a expedição não retornou conforme o previsto, a família e amigos ficaram preocupados. As equipes de resgate foram acionadas e as buscas começaram. E o que eles encontrariam nas montanhas seria apenas o início de um mistério que permanece sem solução. Em 26 de fevereiro de 1959, os socorristas finalmente localizam o acampamento. As barracas estavam todas rasgadas de dentro para fora, e as pistas indicavam que os esquiadores teriam fugido de alguma coisa no meio da noite, descalços e sem qualquer vestimenta adequada. Isso tudo em temperaturas congelantes.
E a partir desse momento, a Dyatlov Pass iria deixar de se tornar apenas uma expedição malfadada para se tornar um dos maiores mistérios da história moderna. Os amigos e familiares dos esquiadores estavam ansiosos por respostas, mas à medida que o tempo passava, o temor crescia. Com o clima severo e condições perigosas, as chances de encontrá-los com vida era menor a cada dia que passava. As barracas foram encontradas danificadas de dentro para fora, assustadoramente cobertas pela neve. Era como se os esquiadores tivessem fugido em pânico. Todos os pertences do grupo estavam intactos, roupas, botas e até comida. Nada indicava uma luta ou uma invasão externa. No entanto, algo forçou o grupo a abandonar a segurança dos seus abrigos e dos seus equipamentos, que são hábeis a aguentar temperaturas extremas. As investigações iniciais mostraram pegadas na neve desconexas, como se eles tivessem fugido em grupos descoordenados. E o mais perturbador é que a maioria dessas pegadas estava inclusive ou descalço ou só de meia. Quem em sã consciência ia sair a menos 30 graus sem nenhuma proteção? O grupo parecia realmente ter fugido às pressas sem se preocupar com o mínimo de segurança contra o frio. As trilhas levaram os socorristas até um bosque próximo, cerca de 1,5 km do acampamento. E ali, sobre uma grande árvore, os primeiros corpos foram encontrados. Eles estavam descalços e vestindo apenas as roupas íntimas. E as evidências do local mostravam que eles tinham tentado, em vão, escalar essa árvore para tentar, talvez, fugir de alguma coisa. Nos dias seguintes, foi encontrado mais um corpo, o do líder da expedição, Igor Dyatlov. Ele estava mais distante das árvores, como se ele estivesse tentando voltar para o acampamento, mas acabou sucumbindo à hipotermia no meio do caminho. Mas a história estava longe de ser resolvida. Foi apenas em maio de 1959, quando a neve no local começou a derreter, que foram encontrados outros 5 corpos perto da ravina. E as descobertas feitas nesses corpos levantariam novas e perturbadoras questões. Os corpos estavam enterrados em uma ravina profunda, cerca de 75 metros da onde os primeiros corpos foram encontrados. Mas o que mais chocou os investigadores foi, na verdade, o estado em que esses corpos foram encontrados. Alguns deles tinham fraturas internas severas, semelhantes a impactos de alta velocidade. Outros tinham ferimentos fatais, como crânios esmagados e costelas fraturadas. Só que o que era estranho disso aí tudo, e vem comigo, não tinha nenhum sinal externo de trauma, então parece que essas lesões vieram, tipo assim, de dentro pra fora, sabe? Apesar de não fazer o menor sentido. Um dos casos mais inquietantes foi o dessa moça que chama Ludmila, alguma coisa. Eu tô evitando falar os nomes aqui porque eu vou acabar com eles, mas enfim. Essa moça aí teve a língua completamente arrancada e ninguém sabe como que isso aconteceu. Para ser um pouquinho mais específico e começar a dar nome aos bois, eu vou apontar só aqui embaixo que o nome vai aparecer na edição, tá? Porque, sinceramente, eu falar aqui Nikolai Tibiox Brignol, cara, não vai rolar isso aqui, tá? Vai ficar ridículo. Então, assim, esse Nikolai aí era conhecido por ser o mais forte do grupo, forte fisicamente. E esse cara foi encontrado com o crânio, assim, completamente esmagado. Esses outros dois aí, Zinaida e Alexander, foram encontrados assim, com as costelas fraturadas de dentro para fora. Muito estranho. Novamente, todos eles sem nenhum sinal de hematoma externo. Era como se alguma coisa tivesse causado danos dentro do corpo deles, mas sem encostar na pele, sabe? Essa moça da língua aí, ela tava não só sem a língua, mas com a cavidade bucal completamente arrebentada. E a teoria mais predominante de que ela arrancou a própria língua, assim, no pânico mesmo. Só que primeiro que, assim, não é tão fácil arrancar a tua língua assim, né? Por mais que você esteja em pânico. E outra que, o que causou esse pânico todo? Inclusive, de acordo com o médico legista responsável pelo caso no primeiro momento, essas lesões de impacto, elas são semelhantes, assim, ao impacto de um carro em alta velocidade. Então, assim, não é pouca coisa. Só que os corpos também não mostravam sinais de ter caído de uma altura muito grande, o que seria talvez uma das primeiras hipóteses, né? Ou então de ter sido atingido por qualquer objeto rígido. Uma das teorias mais convencionais aboladas na época, e talvez o que tenha vindo na sua cabeça já no primeiro momento, é de que eles tenham sido atingidos por uma pequena avalanche, assim, uma avalanche de pequena escala, sabe? Isso iria explicar a fuga repentina do acampamento e os ferimentos até certo ponto, esse de esmagamento, né? Só que, tipo assim, não tinha nenhum sinal de ter tido qualquer avalanche naquele local, até porque, assim, uma avalanche deixa vestígios, principalmente do deslizamento de gelo, e as pegadas em volta do acampamento, por exemplo, elas permaneciam visíveis, então uma avalanche com certeza ia cobrir essas pegadas, né? Então isso já não fazia sentido.
Fora que assim, os ferimentos do corpo, eles eram muito graves para que uma pequena avalanche tivesse causado. Talvez uma imensa avalanche, beleza, só que aí todo mundo ia saber muito mais fácil, né? Então, enfim, não batia de qualquer maneira. Conforme os dias foram passando e os socorristas foram recuperando os materiais dos aventureiros, principalmente as câmeras deles, uma foto tirada por um deles ia colocar mais uma camada de mistério nessa história. A imagem mostra uma luz bem estranha no céu tirada naquela noite. E isso fez com que muitas pessoas especulassem que eles viram uma coisa bem fora do comum naquela noite. Seriam luzes causadas por experimentos militares secretos ou algo até mais sinistro. Esses relatos de luzes misteriosas no céu fazem com que muitas pessoas acreditem que eles foram vítimas de algum tipo de experimento militar secreto ou até de alguma interação extraterrestre. Testes com mísseis, bombas e até armas de energia são citados frequentemente como a causa desses ferimentos misteriosos dos montanhistas. Até porque não foi apenas o estado dos corpos que intrigou os investigadores. Exames apontaram níveis muito altos de radiação nas roupas e nos corpos dos montanhistas. Algo que assim, completamente fora da realidade de uma expedição normal. E esses detalhes levantaram ainda mais especulações de testes de reais armas nucleares naquele local, feitos naquela noite que causaram esse dano colateral. E se foi isso, até porque, cara, quem ia imaginar? A gente fica pressupondo que um militarismo maldoso, mas quem que ia imaginar que naquela noite, naquelas condições, iam ter pessoas naquele lugar tão remoto? Mas enfim, né? Vamos continuar. A presença de radioatividade, os ferimentos sem explicação, a fuga repentina, todos eles corroboravam uma história que simplesmente não fazia o menor sentido. O caso da Dyatlov Pass deixou não só a União Soviética como o mundo sem saber o que fazer. E ao longo dos anos, naturalmente, diversas teorias foram surgindo buscando explicar o que realmente aconteceu naquela noite de 1º de fevereiro de 1959. E a gente vai explorar umas aqui no detalhe. A primeira delas eu já dei uma pincelada aqui, mas é de que o grupo foi atingido por uma avalanche de pequeno porte. Isso explicaria em primeiro lugar a barraca rasgada e o porquê os esquiadores teriam deixado seu acampamento tão repentinamente no meio da noite. A pressão da neve poderia ter causado os ferimentos internos nos corpos. Segundo essa teoria, a avalanche teria sido de um porte suficiente para assustar o pessoal do acampamento, fazendo com que eles fugissem, mas não o suficiente para soterrar completamente o acampamento. Os esquiadores teriam fugido para se proteger, inclusive tentando subir nos galhos das árvores, só que teriam morrido de hipotermia no caminho. Mas aí tem aquelas questões das pegadas que eu comentei antes também, né? As pegadas estavam muito visíveis ao longo da ravina, em volta do acampamento, então não fazia sentido que uma avalanche não fosse ter coberto pelo menos isso, sabe? Que é uma coisa tão básica, tão simples. É igual areia na praia, né? Você pisa lá, a água passa, ela já tira a sua pegada, é mais ou menos essa mesma ideia. Além disso, os ferimentos eram realmente severos demais para que uma avalanche de tão pouca capacidade tivesse causado esse dano tão grave. E como a União Soviética estava no auge da Guerra Fria naquela época, uma segunda teoria sugere que eles foram vítimas de algum teste militar secreto. E aí a criatividade vai longe, né, cara? Tem testes com mísseis, bombas, armas de energia, armas nucleares, todas são até apontadas como causadoras desses ferimentos e da tragédia no geral, né? De acordo com essa teoria, o grupo Dyatlov teria entrado involuntariamente em uma área de testes. Uma explosão aérea ou um tipo de míssil poderia ter causado essas fraturas internas sem deixar marcas externas, apesar de sinceramente ser bem difícil de pensar, mas enfim, né? Vamos continuar. E os níveis de radioatividade também sugerem contato com armas nucleares, coisa muito fora do comum. Os moradores locais e outros montanhistas relatam avistamentos de luzes laranjas muito fortes no céu, até coisa parecida com uma bola de fogo mesmo. Isso reforça essa teoria. Além disso, o governo soviético da época confiscou e deixou como top secret todos os documentos recuperados dessa incidente naquela época. Só que essa teoria nunca foi confirmada por governo nenhum e também nem vai ser, sinceramente. Então, essa hipótese aí acaba sendo enterrada junto com esses corpos aí debaixo da neve, né? Só que essa ideia de que o grupo se encontrou com alguma coisa que deveria permanecer um segredo continua bem forte na mídia. Mídia que eu quero dizer é a internet, né? Você entendeu? E agora a gente entra numa teoria um pouquinho mais divertida do que as outras duas.
Uma das teorias mais controversas dessa tragédia é de que o grupo de Dyatlov teria encontrado com algo não desse mundo. Essas mesmas luzes que eu comentei antes, né, que teriam sido relatadas por outros montanhistas e por moradores locais, algumas pessoas pegaram essa informação e sugeriram que eles na verdade foram um encontro extraterrestre, ou até algum tipo de fenômeno paranormal mesmo. E essa teoria se apoia muito na ideia de que os esquiadores, de fato, esquiadores experientes, fugiram de uma maneira assim, de alguma coisa muito grave, de uma maneira completamente irracional e desordenada, uma coisa que não é um comportamento esperado de um grupo daquele nível. Alguns acreditam que eles poderiam ter sido desorientados por uma nave alienígena ou um fenômeno paranormal que causou a morte de todos. E isso assim explicaria também a possibilidade de ferimentos internos sem sinais externos e também a radioatividade, que também é relacionada com encontros não desse mundo diversas vezes. E essa teoria, apesar de ser fantasiosa, é uma das mais exploradas pelos entusiastas desse incidente especificamente. No entanto, obviamente sem provas concretas, ela continua sendo apenas uma hipótese, fascinante até, mas continua sendo uma hipótese. E por fim, uma quarta e última teoria afirma que o grupo de Dyatlov teria passado por algum fenômeno natural mesmo, mas que ainda não foi muito bem compreendido, muito bem documentado e não é muito bem entendido. E uma teoria sugere um fenômeno chamado, vou até ler aqui, vórtice de karma. É um fenômeno raro onde ventos, assim, a próprio movimento dos ventos causa vibrações e barulhos que são capazes de desorientar o cérebro humano e causar realmente uma sensação de pânico severa. E essas frequências sonoras poderiam ter influenciado o grupo a agir dessa maneira irracional e abandonar completamente seu acampamento. E apesar disso daí explicar tecnicamente ali o porquê deles terem fugido dessa maneira tão irracional e desorganizada, não explica muito bem os ferimentos em si nas pessoas, né? Cada teoria explica um pouco de uma coisa, mas acaba deixando uma lacuna e as coisas não fecham nunca. Apesar que se for levar por base essa última, aí os alienígenas parecem uma coisa tão pé no chão. Mas enfim, o que realmente aconteceu naquela noite continua sendo um mistério que resistiu ao tempo, alimentando especulações, teorias e fascínio de um dos maiores mistérios da história moderna. Para muitos, esse caso é um lembrete da fragilidade da vida humana em comparação com as forças extremas da natureza. Os 9 jovens saíram em busca de um desafio, confiantes nas suas habilidades, mas presenciaram algo que ninguém consegue explicar. A Montanha da Morte agora leva o nome de Igor Dyatlov, uma lembrança permanente de uma expedição que terminou em tragédia. E um memorial simples agora se ergue nos pés das montanhas. Mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia e acesso à informação, o desfiladeiro de Dyatlov continua sendo um mistério completamente sem solução. E você, o que acha que aconteceu naquela noite gelada? Seremos um dia capazes de identificar exatamente a causa das mortes? Ou esse mistério ficará para sempre perdido nas montanhas geladas da Sibéria? Deixe aqui para mim nos comentários, eu vou adorar saber. E se você gostou desse mistério e quer ver mais casos como esse, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora? Nosso canal já é repleto de histórias como essa que com certeza você vai gostar, então por que não ver os nossos outros vídeos aí e maratonar um pouquinho no nosso canal? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!